Olá, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos aqui no canal e assistam comigo até o final. Se você deseja saber sobre namoro cristão, o que a Bíblia nos diz sobre isso, apesar de não encontrarmos a Bíblia falando sobre namoro, mas a Bíblia nos fala sobre relacionamento e nos chama a atenção para os valores e princípios cristãos, a forma de vida que agrada a Deus. Agora, hoje tem sido muito comum os chamados cristãos, crentes, estarem aceitando muitos comportamentos, ações e atitudes que são do padrão mundano e que Deus não aceita. Bom, existe uma forma que as pessoas namoram, muitas delas cristãs que desejam então estarem vivendo em santidade, chamam isso de corte. Eu vou trazer para você um pouco sobre isso e em seguida ler aqui algumas escrituras e levar vocês à reflexão então, já que hoje as pessoas têm a liberdade para fazer e ser o que elas desejam. Bom, falando então de corte, para vocês que porventura ouviram falar, a corte é uma alternativa ao namoro, para quem sente que precisa de mais limites no relacionamento antes de casar. Normalmente na corte o contato físico, beijos, abraços é mínimo e há muita supervisão por parte de pessoas mais velhas. Essa maneira aqui de corte, normalmente eles se beijam, mas tendo ali um limite no beijo, se abraçam, mas também com limitações. Mas só para você saber que o que eu vou te mostrar é diferente dessa corte. Essa corte é praticada por a grande parte aí dos crentes, daqueles que apesar de toda a libertinagem que existe no mundo hoje, eles ainda tentam manter uma limitação, ainda serem conservadores, mas ainda não é o namoro cristão que eu quero chamar a sua atenção. Mas deixa eu mostrar um pouco sobre essa forma que existe. Como não há tantas limitações impostas pela sociedade, muitas pessoas abusam do namoro, entrando em intimidade física sem ter nenhum compromisso. No fim, os resultados desse tipo de abuso são graves feridas emocionais, desconfiança diante de futuros relacionamentos, gravidez indesejada, risco sério de doenças sexualmente transmissíveis, criação de um ciclo de abuso e sofrimento. Então, claro, poderia ser enumeradas muito mais aqui tipos de abusos, de consequências que as pessoas hoje sofrem devido à liberdade que elas têm e que elas agem sem pensar nessas consequências, nos riscos que elas estão correndo. Para combater esse tipo de abuso, alguns grupos cristãos promovem uma alternativa ao namoro, a corte. Na corte, o casal assume o compromisso de não ter certos tipos de contato físico antes do casamento. Normalmente, isso significa não beijar na boca, nem dar abraços muito juntos e, claro, não ter relações sexuais. Mas tem muitos casais que acordam entre si um beijo, mas isso pode acabar avançando para mais coisas, Em vez de focar no lado físico, os dois procuram aprofundar a amizade e conhecer melhor a personalidade um do outro. Todas ou quase todas as interações do casal acontecem junto com outras pessoas, como pais, parentes, amigos ou outros conhecidos, assim não há espaço para os dois se envolverem mais fisicamente, que é uma forma prudente, Estar sempre ali junto de familiares ali, pais, irmãos, para que ajude então nessa conservação. Basicamente, a corte é um namoro mais limitado e muito mais fiscalizado. Instituir a corte poderá ser uma boa solução para quem ainda é muito novo ou imaturo, para os adolescentes que começam a namorar muito cedo, provavelmente não vão ter ainda uma maturidade. Isso poderá ajudar a entender o que um relacionamento é mais que intimidade física. Por outro lado, se são tão imaturos que os parentes não confiam neles para estarem sozinhos, provavelmente não deveriam ter um relacionamento nessa fase. Claro, é uma questão que os pais têm que analisar. Talvez não seja possível estabelecer assim uma idade padrão. Começar a namorar com, claro, cada pai e mãe, cada responsável normalmente vai estabelecer ali para os seus filhos uma idade que eles acham
eles acham normal, o que eles acham possível, aceitável desse adolescente ou jovem namorar enquanto está ali debaixo da sua tutela. Agora, essa questão de idade, muitos alcançam uma maturidade mais cedo, outros mais tarde, depende muito das experiências dessa pessoa, do ambiente que ela vive, enfim, são alguns fatores que vai determinar isso. Mas trazendo aqui ainda para vocês, só para terminar esse raciocínio aqui da corte, em outros casos, a corte somente funcionará se for o desejo do casal. Não vale a pena tentar obrigar a fazer a corte. Na verdade, a obrigação poderá ter o efeito ao contrário, dando demasiado enfoque ao lado sexual e aumentando a curiosidade pelo fruto proibido. Se uma pessoa é ensinada que algo como beijar ou abraçar vai definitivamente levar ao sexo, então nem vai tentar resistir se um dia acontecer. A melhor forma de preparar alguém para um relacionamento, seja namoro ou corte, é ensinando bons princípios. Se o casal entende o significado de amor, respeito, paciência, está procurando melhorar a amizade, pensando no futuro e aprofundando seu relacionamento com Deus, a probabilidade de cair no pecado é muito menor. Um sinal que o casal já está pronto para namorar ou cortejar é quando já tem maturidade para conversar e estabelecer limites para o relacionamento. Bom, alguns pontos aqui que são interessantes dessa questão de corte ali é falar aqui do relacionamento da pessoa com Deus. Uma forma da pessoa conhecer a si mesmo melhor é conhecendo a Deus. Quanto mais a pessoa conhece a Deus, melhor ela vai se conhecendo. E quando se trata de relacionamento, quanto mais a pessoa se conhecer, melhor mais madura ela vai estar para esse relacionamento. Agora, um ponto aqui fundamental e mais importante de tudo é a pessoa, o relacionamento dela com Deus. Ela está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Por quê? Pessoas jovens, adolescentes, a maioria das vezes se inicia o namoro ali na adolescência. Então, com todos os hormônios, a flor da pele, com toda essa situação, essa fase, transição, de transformação, e vai ser muito difícil esse jovem, essa jovem, conseguir controlar, então, tudo isso que está acontecendo na sua vida sem o Espírito Santo dentro dela. E muitos pais vão tentar ali, através de proibição, de imposição, outros já vão para um outro extremo de uma liberação total, de não ter ali um acompanhamento, de não ter ali limites. Isso vai para outro extremo prejudicial. Então, para chegar a um equilíbrio aqui, precisa do Espírito Santo, precisa desses pais ensinarem seus filhos esses princípios e valores bíblicos para que eles possam entender o significado de por que eles devem se guardar, eles devem se manter puros. Então, essa corte é sim uma forma interessante, mas desde que ela esteja dentro do que a Bíblia nos ensina. Porque como é algo que o casal pode ali estabelecer seus limites, se esse casal não tem temor de Deus, eles vão estabelecer limites que vão ferir as Escrituras Sagradas. E o temor do Senhor é um princípio do conhecimento, da sabedoria. Então por isso que eu bato na tecla, quando estou falando com os jovens sobre essas questões, de buscar primeiro o temor do Senhor, porque é o que nos ensina a Bíblia, lá em Provérbios 1, verso 7. Alcançando o temor do Senhor, você vai aprender a guardar os mandamentos. Agora é claro que você vai aprender isso sendo ensinado por alguém. As pessoas principais seriam os pais, né? Também um líder espiritual, o pastor, alguém que te oriente na palavra. Isso tudo vai te ajudando a formar então esta estrutura emocional, essa maturidade que você precisa ter para então lidar com o relacionamento. Haja vista que os desafios são grandes nesse mundo tão contaminado que nós vivemos. Para viver neste mundo, nessa fase de tudo é novidade, que para o jovem, o rapaz ou a moça, tudo ainda vem com tanta curiosidade, desperta curiosidade para conhecer as coisas, e somente Deus no coração vai ajudar a dar equilíbrio, controle, para que não faça algo que depois venha a se arrepender. Bom, uma escritura que eu queria ler aqui para vocês, que está lá em Romanos, no capítulo 12, uma escritura bem conhecida e que
nos ajuda aqui a dar início a este assunto. Bom, veja bem o que Paulo diz aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se cada pessoa, tendo a consciência disso, que o seu corpo ele é um sacrifício vivo para Deus, que é um culto, quando você oferece o seu corpo para Deus, e isso estando de maneira pura, que isso estando de maneira obediente à palavra de Deus, isso vai ser algo agradável a Deus. Se você tem essa consciência de apresentar o seu corpo, não só o coração, né? Como muitas pessoas acreditam que Deus só quer o coração, mas Deus quer o corpo todo. As Escrituras nos mostram isso. Então, se esse rapaz tem consciência que o seu corpo é o templo de Deus, e que o corpo dessa moça também é o templo de Deus, e assim ela também tendo essa consciência, ambos vão respeitar, vão tratar o corpo um do outro com respeito. No verso 2, e não sede conformados com este mundo. Mas hoje é normal essa liberdade, não só de beijo, mas se avançam já para conhecer intimamente um ao outro de forma carnal. Mas o que a Bíblia nos chama a atenção? Não sede conformados com este mundo. Não podemos ser conformados com o padrão deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que acontece muitas vezes? Os casais namoram de qualquer jeito, fazem o que eles desejam e depois quer que o casamento seja abençoado. E depois quer que o relacionamento seja abençoado. E depois quer que os filhos sejam abençoados. E isso não vai acontecer. Se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, se você coloca Deus no seu relacionamento, então depois vai ter como você exigir de Deus que o seu relacionamento seja abençoado. Que Deus possa entrar na brecha, entrar em cena, porque os desafios vão vir, os obstáculos vão vir. Agora, se você não permitiu que Deus estivesse no seu relacionamento, e isso desde o começo, desde o namoro, então depois não tem como. Se começa errado, depois não tem como isso dar certo. Dificilmente. Agora, se você já começa bem, se você já começa certo, então possivelmente tem tudo para terminar certo. Agora, trazendo aqui alguns elementos, alguns fatores que precisam ser considerados. O jovem, o moço, a moça, estabelecer valores e princípios. E como eu disse, para esses valores e princípios serem estabelecidos, é preciso desenvolver temor de Deus na sua vida. E para que você desenvolva o temor de Deus na sua vida, você precisa aprender os princípios e valores bíblicos, os mandamentos de Deus. Você vai aprender isso e você vai aprender a respeitar, a valorizar, a amar estas coisas. E então você vai levar isso para a sua vida. E tudo que você vai fazer, você vai agir conforme esses valores e princípios bíblicos. Observar e analisar antes é algo importante a ser feito. Antes de iniciar um namoro, como eu costumo falar para os jovens, se você buscou o Espírito Santo, buscou a presença de Deus, esse relacionamento com Deus antes de ter um relacionamento com alguém, então você vai observar alguém que está dentro deste perfil de valores e princípios. Você observando esta pessoa, você já vai direto nessa pessoa que tem esses valores que você tem, esses princípios que você tem, que guarda esses mesmos valores e princípios. Não vai perder tempo com alguém que não tem isso, porque é julgo desigual, como disse Paulo. Muitos jovens, eles, antes de orar, antes de buscar a Deus, eles já querem ir namorando e corre então o risco de não dar certo ou de encontrar pessoas que não vão agregar para a sua vida como desejam, como seria o ideal. Pessoas temente a Deus, pessoas que vai lhe ajudar nessa caminhada, que vai te ajudar a seguir na presença de Deus, a caminhar neste evangelho. As pessoas, depois de se envolver com aquela pessoa em um relacionamento, acabam se desviando, acabam se enfraquecendo espiritualmente,
Por quê? Porque não observaram antes, não analisaram antes o tipo de pessoa que eles estavam se interessando. Ah, porque ficou apaixonada, porque olhos bonitos, cabelo, isso e aquilo, ou muitas vezes por interesses materiais, e vai quebrando a cara. Então, observar primeiro, analisar, antes de dar até mesmo esse primeiro passo, de ir aproximar dessa pessoa com essa intenção de namoro. E antes de namorar, então, de estabelecer ali, iniciar um compromisso com a pessoa, desenvolver uma amizade. Uma amizade, e ali vai conhecendo a pessoa, vai manifestando, né, esses objetivos e motivos que você tem ao aproximar dela, e isso vai criando ali, desenvolvendo uma amizade que por si só já vai te dar mostras se compensa, se é viável, se vale a pena seguir para o próximo passo de um namoro. Se as pessoas fizessem isso, elas não perderiam tanto tempo, não teriam tantos danos à vida delas, né? E sempre, para o cristão, a aproximação, a iniciar um namoro, sempre vai ser com o objetivo de um casamento. Pode ser que com aquela primeira pessoa que namorou não deu certo, não chegou a um casamento, mas nunca iniciar um namoro só para, vamos ver o que vai dar. Tá todo mundo namorando, meus amigos estão namorando, ou minhas amigas estão namorando, aí só eu que não estou, vamos achar alguém para namorar. Isso não vai dar certo. Então, por isso a gente chama atenção para esses primeiros passos que você precisa ter antes de iniciar um namoro, um relacionamento com alguém. Você vai seguindo esses passos, você vai então com muito mais chances de algo concreto. Agora trazendo aqui mais escrituras, né? Porque surgem muitas questões se tratando de namoro, relacionamento. Olha aqui essa primeira carta de João, no capítulo 3, destacando aqui o verso 3. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Agora, se você não tem a pureza no seu coração, claro que você vai procurar uma pessoa também que não tem isso. Normalmente, o tipo de pessoa que você vai atrair pessoas que, conscientemente ou não, são desse perfil, é o que você vai atrair. Então, se um rapaz busca simplesmente a beleza na moça, sensualidade, essas coisas, é o tipo de pessoa que ele vai atrair para si. Se ele também é uma pessoa desse tipo, que valoriza a sensualidade, beleza, vaidade, somente essas coisas, o tipo de pessoa que ele vai atrair, o tipo de caráter que ele tem, se é esse tipo de pessoa. Agora, se você se alimenta da palavra de Deus e através do Espírito Santo na sua vida vai te limpando, te purificando de todas essas coisas, muito provavelmente você vai atrair esse tipo de pessoa. Agora, se não tiverem o Espírito Santo neles, se eles não estiverem nele, como disse aqui o apóstolo João, eles não serão puros, nós não seremos puros. E a pureza é um desafio, né, que quem vai namorar ou quem está namorando enfrenta. Porque hoje as ofertas são grandes, hoje o padrão do mundo, o conteúdo de moralidade sugestivo para que as pessoas se contaminem, né, com essa doutrinação que há hoje através das músicas, filmes, mídias sociais, enfim, tudo isso que é feito hoje, tornando normal essa imoralidade, essa podridão toda que há. Agora, outro fator aqui, outra questão que eu preciso abordar, se tratando então de namoro, do que pode, o que não pode, as pessoas querem saber. Mas aqui a minha intenção é despertar em vocês o temor de Deus. Porque não é trazer aqui uma listagem do que é proibido, isso não funciona se a pessoa não tiver temor de Deus na vida dela. Se ela não tiver Deus na vida dela, vai ser simplesmente se alguém estiver ali em cima, impondo,
tem que namorar sim, não pode isso, não pode aquilo. Mas na primeira oportunidade que essas pessoas tiverem ali a sós, bom, e falando de pureza, um aspecto aí do namoro importante, que é a questão, inclui aqui a questão do beijo. Então, pode, não pode, a Bíblia fala sobre isso, não fala, você não vai encontrar um versículo bíblico falando sobre que no namoro as pessoas não podem se beijar. Você não vai encontrar uma coisa específica assim. Nós vamos encontrar aqui falando da pureza, falando da santidade. Isso tem dezenas e dezenas de escrituras, eu vou trazer aqui só algumas. Mas eu quero trazer para você aqui uma parte do sermão de William Marion Branham e ele vai falar sobre o beijo antes do casamento. Veja só o quanto é importante a questão. Leia aqui comigo. Amós, o profeta, quando ele chegou a Samaria, nos diz que Samaria era como Hollywood hoje, as mulheres na rua vestindo e até mesmo adultério público, como se portam e vivem por aí fora, deixando o homem... É quase um adultério público. Hoje, bem na sua frente, eu fui a determinado lugar outra noite para comer alguma coisa, e os garotinhos e as mocinhas ali em cima abraçando e beijando como não sei o quê. Então já nos dias ali, isso aqui foi na década de 60, no ano de 1964, nos dias do irmão Branham ali nos Estados Unidos, essa questão de ficar, de crush, de sei lá o que se chamam hoje, era bem comum. Né? Os garotinhos ali, as garotinhas se beijavam nas escolas, nas praças e se amassavam ali nas esquinas, então aquilo já era bem comum. Né? A influência do cinema, enfim, de tudo que se tinha ali já no momento, trouxe ali para a sociedade. Então, ele vendo ali os garotinhos, as mocinhas ali em cima abraçando e beijando, ele fala que aquilo era quase um adultério público. Beijando como não sei o quê. E você sabe, minha irmãzinha, que aquilo é potencialmente um adultério? Então, olha só, ao nível que chega. Quando um homem a beija, ele potencialmente cometeu adultério com você. Você está entendendo aqui a gravidade do assunto? Ah, mas no mundo isso é tão normal. E olha que beijo é o menos grave, né, que eles fazem. Mas veja, e o irmão Branham está chamando a atenção para a mocinha, para o mocinho. E aí pense você. Aí hoje o mocinho, a mocinha estão namorando. No mundo nem precisa de namoro para isso acontecer, né? Mas estão namorando hoje, aí beijam, aí passa um tempo, termina esse namoro, começa a namorar com outra, aí se beijam. Veja quanto adultério, quanto imoralidade. Aí depois vai responder por essa prostituição, por esse ato de adultério, sem nem ter casado, vamos dizer assim. Muito sem saber. Agora, privilégio ou maior responsabilidade para quem sabe destas coisas e não pratica. Agora, tem muito mais chances de obedecer à lei sabendo da existência dela. Agora, quem não sabe da existência de uma lei, muito provavelmente vai desobedecer, nem sabe da existência dela, vai fazer aquilo, vai cometer aquele erro sem saber que está cometendo. Então veja bem, aquilo é potencialmente um adultério. Quando o homem a beija, ele potencialmente cometeu adultério com você. Você nunca deve deixar que ele a beije até que você esteja casada. Veja bem. Aí ele dá aqui a explicação e depois eu vou colocar 2 artigos aqui que confirma isso que ele falou. Pois as glândulas, ambas as glândulas masculina e feminina estão nos lábios. Você compreende? As glândulas sexuais, que ele está dizendo. E quando as glândulas masculina e feminina se encontram, seja isso onde for, você potencialmente cometeu adultério. Você não deve deixar um rapaz beijá-la até que aquele véu seja levantado em sua face e você seja a esposa dele. Não faça isto. Isso é cometer adultério. Isso é misturar glândulas masculina e feminina. Porque um homem não beija um homem, uma mulher não beija uma mulher nos lábios? Porque as glândulas não se cruzam. Os filhos nascem através do cruzamento de glândulas. Então é quase um adultério público novamente, em toda parte. Veja nas telas e tudo que você vê, uma beijação e um comportamento licencioso. Não é de se admirar que a imoralidade esteja aumentando. Como eles podem fazer isto? Seus espermas ficam todos agitados ao beijar estas mulheres na boca, sabendo que isso é adultério. Deus não perdoará isto a não ser que você se arrependa. Então, veja aí a gravidade do assunto. Já naquela época, isso estava de uma forma
assustadora. O profeta cita em um de seus sermões que Billy Graham, né, o grande evangelista Billy Graham, que viveu também nessa época, ele teve que tirar a esposa dele de uma praça porque esse comportamento licencioso da juventude, da adolescência naquela época, enfim, das pessoas fazendo isso publicamente, não permitiu que eles ficassem, que eles, sendo uma família cristã, ficassem naquele ambiente. E hoje, anos depois, que o mundo piorou, em todos os sentidos, e falando aqui a respeito dessa parte que é tão importante, do relacionamento, do namoro. Então vamos voltar aqui, trazendo mais uma citação aqui para vocês. Veja hoje como as pessoas ficam em casa, que se chamam cristãs, escutam tais personagens, vai citando ali alguns personagens, e aqueles que cantam hinos aos domingos e vejam essas coisas, eles os veem beijando aquelas mulheres e coisas tais, falando dos crentes naquela época, professavam o cristianismo e ficavam assistindo esses personagens, escutando aqueles personagens ali. Quando nenhum homem jamais deveria beijar uma mulher até que estivesse casado com ela. São glândulas masculina e feminina se cruzando, seja onde for está errado. É potencialmente um ato sexual. Quando as glândulas masculina e feminina se tocam, é um ato sexual. Então, se dentro do cristianismo o sexo é permitido somente depois do casamento, e ele mostrando aqui que o beijo é potencialmente um ato sexual, então também deveria ser praticado apenas depois do casamento. Eu quero chamar a sua atenção aqui, nesse modelo de corte tem muitas pessoas que estabelecem ali um beijo como se fosse um beijo técnico, só um selinho, uma coisa que não parta para algo mais quente e tal. Mas quem garante que esse casal que estabelece esse tipo de beijo vai conseguir ficar só nisso? Como eu disse, adolescentes, jovens, nesse período em que estão conhecendo seu corpo, em que os hormônios ali, a flor da pele, não vão conseguir se controlar. É como a Bíblia diz, a nossa carne é fraca, o espírito está preparado, mas essa carne não. Pessoas já de uns 25 anos para frente já começam a ter mais controle sobre esses hormônios, sobre essas coisas. Agora, no início aí da adolescência, 15, 16 anos, 17 anos, 18 anos, é você viver na linha do perigo, Então, jovens que se abraçam, que ficam ali muito próximos, muito próximos e sozinhos. Claro, se esses pais têm confiança, se esses jovens tiveram um encontro com Deus, estão cheios do Espírito Santo, eles têm confiança para ficarem ali sozinhos. Agora, eu acredito que, por prudência, um jovem, uma jovem cheia do Espírito Santo não vão ficar se agarrando. Por quê? Com todo o Espírito Santo que tiver, não deixa de ser um homem ou uma mulher. E é misturar fogo com gasolina, O que vai dar nisso? Então veja bem, é potencialmente um ato sexual. Quando as glândulas masculina e feminina se tocam, é um ato sexual. Se um homem beijasse um homem na boca, isso faria vomitar. É claro, um homem hétero, que hoje aí com sodomismo, ou uma mulher beijasse uma mulher, porque é diferente. É um ato sexual, potencialmente, isso mesmo. Um tipo de Cristo beijando sua noiva. E tal. Aí aqui no 117, veja que interessante. Mas veja isto hoje, todos esses filmes e coisas tais, uma grande aglomeração de beijos e abraços, é absolutamente quase adultério público. Há muito tempo, durante muito tempo foi as novelas que doutrinaram as pessoas a acharem normal o adultério, o beijo, toda essa imoralidade. Essa forma de namorar, de se relacionar, durante muito tempo foram as novelas, as séries, filmes. Então tudo isso foi doutrinando as pessoas, a tal ponto que hoje tudo isso é permitido, é normal. Só que nós cristãos precisamos voltar à palavra de Deus, precisamos voltar ao sentido, ao significado que tudo isso tem. Para as pessoas do mundo, beijou um hoje, beijou outro amanhã, para eles não significa nada. É como um copo descartável, você enche ele de água ou de refrigerante, do que for, toma e joga fora. Então, as pessoas mundanas, elas se tornaram descartáveis. Agora, você, filho e filha de Deus, você não é descartável.
sua alma, custou um alto preço, custou o sangue de Deus. Mas veja bem, vamos então trazer aqui mais escritura. Agora, Mateus capítulo 5, verso 28. Para reforçar isso aqui, que nós lemos o irmão Branham falando, que a responsabilidade realmente é grande para cristão, tem, né, esse temor de Deus. O mundo não tem, o mundo, para eles, isso aqui tanto faz, tanto fez. O que Jesus falou? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, verso 28. Agora, imagina, com essa beijação toda, com essa promiscuidade toda, quantos adultérios então já partiram só durante essa prática, sem nem chegar na parte dos finalmentes ali, né? Olha aqui Paulo falando à igreja de Coríntios. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então, casal, você que está namorando, se você namora como o mundo namora, você está cometendo pecado contra o seu próprio corpo. E aí o que Paulo nos chama a atenção aqui, olha. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Aí é onde o cristão precisa conhecer a sua Bíblia. Aí é onde o cristão precisa conhecer a palavra de Deus. Como é que ele vai desenvolver o temor acerca das coisas de Deus se ele não conhecer? Então por isso que a Bíblia bate muito firme nisso. Para você ter temor em relação a essas coisas, não ficar, ai que chato, tudo é proibido. Porque você não sabe, não entende o motivo real de tais proibições. A partir do momento que você entender, você vai olhar para isso com um olhar diferente. Então veja bem, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e habita em vós? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu já trouxe aqui estudo falando sobre a igreja de Coríntios, quantas práticas ali abomináveis a Deus eram comuns ali naquela região, e Paulo vem advertindo eles nesses pecados cometidos no próprio corpo, né? Vocês são templo de Deus, o Espírito Santo habita em vós, então você tem que cuidar deste corpo. Não, você não é só o coração, mas é o corpo todo. E claro, começa pelo coração. E a Bíblia nos mostra, Jesus nos mostra, seja bons ou maus pensamentos, tudo parte do coração. Até chegar na parte de executar aquilo, partiu do coração. Então é claro que começa pelo coração. Não adianta uma aparência de santidade com o coração sujo. Até porque, e Jesus falou, qualquer que atentar, né, numa mulher ou no homem para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mas vamos aqui mais um pouquinho então. Trazendo então explicação científica, né? Trouxe ali o irmão Branham falando em 2 sermões sobre isso. Agora, o que a ciência diz, né? Sobre o ato de beijar na boca. A implicância do irmão Branham e tal, então vamos ver o que a ciência fala. O ato de beijar na boca está intimamente ligado ao desejo sexual. Ao beijar, o casal tem uma rápida e intensa liberação de serotonina no cérebro, que dá sensações de felicidade e prazer. Além disso, tanto o homem quanto a mulher, quanto no homem, né, quanto na mulher, a ação de beijar na boca libera testosterona, o principal hormônio responsável pela libido e pela atração sexual. Ativa músculos em todo o corpo, aumenta a atividade do lobo frontal do cérebro e amplia até mesmo o olfato. Então, quantas coisas ali são ativadas, quantas coisas acontecem nesse ato aí do beijo. É uma coisa que hoje é tão banal, né, no padrão do mundo. Mas, para os cristãos, continua sendo algo importante, continua sendo algo a considerar. Mas vamos voltar ali. Mais um artigo. Em um beijo apaixonado, acontece a dilatação dos vasos sanguíneos para o cérebro receber mais oxigênio que o normal. Então, um casalzinho aí, né? Apaixonado, né? Aquela paixão toda de adolescente, ao início da juventude e tal.
As bochechas ficam rosadas, o pulso acelera e nossa respiração fica descontrolada e intensa. As pupilas dilatam, o que talvez explique o porquê muitas pessoas fecham os olhos durante este momento. Ele age como uma droga, estimulando a liberação de neurotransmissores, que são substâncias químicas importantes utilizadas na comunicação entre células excitáveis. Para você ter ideia, um beijo ativa 5 dos 12 principais nervos cranianos que passam por diversas partes do nosso rosto, além de provocar mudanças como o conhecido friozinho na barriga, aquele acelerar incontrolável do coração e da respiração. Vale lembrar que os lábios estão localizados em uma região cheia de terminações nervosas e que as informações recebidas serão enviadas para o nosso cérebro. Então, fecha perfeitamente com o que o irmão Branham estava dizendo ali no seu sermão. Mais um pouco aqui. Beijar deixa o nosso corpo super ocupado, pode fazer nossos pensamentos confusos e mais ocupados ainda, tentando entender uma grande quantidade de informações, enquanto bilhões de pequenas conexões nervosas, sinapses, mandam sinais para ajudar a decidir o que irá acontecer em seguida. Os impulsos nervosos causados pelo beijo aumentam a comunicação entre o cérebro e diversas partes do corpo, glândulas, coração, vísceras, língua, músculo, faciais, lábios e pele. Esses impulsos resultam na liberação de neurotransmissores que influenciam o como nos sentimos e pensamos. Uma das mais importantes substâncias envolvidas no beijo é a dopamina, que nos dá a sensação de motivação e prazer, além de sempre querer mais. Então fica claro aí que é algo realmente muito ligado a prazer sexual e que adolescentes, pessoas tão jovens, dificilmente vão ter controle sobre estas coisas, diante de tudo ali que acontece, como nós lemos aqui em ambos artigos. Qual que é então o melhor a se fazer? Não beijar. Mas nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo, nós vamos ter controle e tal. Se tem o Espírito Santo, não vai nem fazer, porque diante de tudo isso aqui que pode acontecer, o melhor é não fazer, se preservar. Mas o que mais aqui nós poderíamos abordar das Escrituras? Veja aqui em Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, você quer assim, orientação, conselho bíblico? Olha só o que Paulo disse. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pense nessas coisas, ocupe sua mente com estas coisas. 1 Coríntios 6, verso 12. Mas eu tenho direito, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. O que a Bíblia diz? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então vamos tomar esses conselhos, vamos tomar isso que Paulo nos mostra, que a Bíblia nos mostra, e colocar em prática na nossa vida, entendendo que Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus nos dá o direito de nós decidirmos o que nós queremos para a nossa vida. Mas sabe o que Deus faz? Ele te mostra as decisões corretas, Ele te mostra que se você tomar as decisões corretas, você vai colher bons frutos daquilo, mas Ele te deixa livre para você decidir. Só que Ele te mostra as consequências que você vai ter se você escolher o caminho que Ele te oferece ou se você seguir pelo caminho que o mundo te oferece. Em ambas escolhas, nós teremos as consequências, nós iremos colher frutos. Então, espero que vocês pensem nisso. Mais algumas escrituras aqui que são muito importantes. Hebreus capítulo 13, verso 4. A Bíblia deixa clara que ela valoriza, que ela considera matrimônio sem leito, o leito, matrimônio e o leito sem mácula. Veja bem, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Nós não lemos ali que esses atos de beijo, de fornicação, essas práticas, estão todas ligadas aí à prostituição, à imoralidade, que Deus abomina isso. E olha ali Paulo falando, Deus os julgará. Então,
Vamos seguir, vamos considerar aquilo que a Bíblia venera, que a Bíblia valoriza, ou vamos seguir o que o mundo considera? Vamos pensar nisso. Em 1 Coríntios capítulo 7, se você está namorando então, está nesse ponto de não aguentar mais aí, ou está solteiro, olha o que Paulo fala aqui. 1 Coríntios 7, verso 9. Mas, se não tiverem autodomínio, que se casem, pois é melhor se casar do que ficar ardendo de paixão. Né? Então tem isso também, né? Então, meus queridos, espero que isso tenha ajudado vocês. E se gostarem, posso trazer aqui uma segunda parte. Deixe seus comentários, não esqueça também de deixar o seu like e compartilhe isso com alguém que você saiba que vai ser de ajuda, tá bom? Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima!